fácil, até porque eu acho que o objetivo maior do escritor, da escritora, é fazer com que o seu público tenha acesso, não é verdade? Então não vale a pena escrever um livro com palavras muito difíceis, com difícil interpretação, porque as pessoas muitas vezes não conseguem obter, não conseguem alcançar, né, a mensagem que o livro quer passar. Então temos nosso primeiro livro, esse aqui, Vencendo a Tristeza. Esse livro, ele trata da história da personagem Leia, uma personagem que tinha tudo para ter passado, uma mulher que tinha tudo para ter passado no relato bíblico, triste, amargurada, depressiva, mas Deus fez essa mulher triunfar. E o Deus de Leia é o Deus dessa igreja. Glória a Deus. Nosso segundo livro é esse aqui, Intercessão, um Clamor Necessário. Intercessão é um livro que trata sobre os benefícios da oração. Você sabia que agora foi descoberto num estudo na América que as pessoas que oram, elas têm uma menor probabilidade de ter problemas de doenças psicossomáticas? Porque o que você muitas vezes não entende é que aquele momento de oração, ele funciona muito melhor do que uma terapia com um psicólogo. Isso não quer dizer que as pessoas que têm problemas de doenças psicossomáticas desprezem um tratamento, de jeito nenhum. Mas muitas vezes as pessoas têm a doença e não conseguem ter o valor aquisitivo, o poder de tratar. E agora foi descoberto que a oração, ela ativa uma área do cérebro, e que ao ativar essa área do cérebro, ela dá à pessoa a sensação de plenitude, a sensação de alegria, ela dá à pessoa a sensação de superação. Gente, é brilhante o estudo. Vocês podem procurar na internet, que tem lá, que foi descoberta, é coisa recente, né? Que a oração, ela ativa partes do cérebro humano. Então, Intercessão é um livro que vai te ajudar no cenário da oração, viu? Para você que está orando há muitos anos por uma causa e não vê resposta e tem vontade até de desistir, leia esse livro, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Glória a Deus. Nosso terceiro livro é esse aqui, Desafios do Chamado. Para você que muitas vezes diz assim, eu sou crente há tantos anos, mas eu não sei qual é o meu chamado. Ou então, eu sei qual é o meu chamado, mas eu não sei como desenvolver. Ou então, eu sei qual é o meu chamado, sei como desenvolver, mas quando se levanta as lutas, quando se levanta a perseguição, quando se levanta os desafios, eu me acomodo, eu retrocedo, eu diminuo a minha marcha. Então, Desafios do Chamado é o livro para te impulsionar a caminhar mais umas milhas. Amém, irmãos? Amadas, foi passado nesta noite, esses livros eles estão ali fora, meu esposo Joatan está lá, pronto para atender vocês, em nome de Jesus. Foi nos passado o tema em Josué, capítulo 2, e nós queremos ser fiel àquilo que Deus colocou em nosso coração. Josué 2, nós vamos ler do versículo de número 8 até o versículo de número 11. Josué 2, do 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos fazer uma leitura participativa? Amém? Eu leio um versículo e vocês leem outro. E por isso vocês têm que estar de Bíblia aberta. Josué, capítulo de número 2, começar do versículo 8
até o versículo 11. São apenas 4 versículos, 8, 9, o 10 e o 11. Amém? Vamos lá. Diz assim: e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Aleluia, esse é que é Deus em cima no céu, manda lá e manda aqui, é Deus, aleluia, também na terra, aleluia, glória a Deus. Amados, a história bem conhecida, uma história que antecede a posse da terra prometida. O povo estava peregrinando, e na peregrinação viriam os desafios. O povo estava caminhando debaixo de uma promessa. E o que me chama a atenção no texto é: Deus não vai facilitar a sua rota só porque você tem uma promessa. Não. Deus poderia ter colocado esse povo aqui na terra sem nenhuma espada, sem nenhuma travessia, sem nenhum gigante. Mas o nosso Deus é um Deus de treinamento. A Bíblia diz que quando Deus tirou o seu povo do Egito, poderia os ter levado por outra terra, mas levou pelo caminho dos filisteus para ensiná-los a guerrear. E muitas vezes nós humanos que queremos tudo, como dizia a mamãe, queremos tudo na boquinha, a gente acha que Deus é obrigado a facilitar. Deixa eu dizer uma coisa, Deus não é facilitador de processos. Deus é impulsionador de processos. Deus é ajudador nos processos. Deus é encorajador nos processos, mas facilitador não é com Deus. E a história é bem conhecida. A Bíblia nos diz que o povo estava caminhando, peregrinando. E chegaram em Sitim, nas proximidades de Jericó. Jericó era a fortaleza da época. Jericó era tão forte que os arqueólogos descobriram que Jericó, as muralhas de Jericó, elas eram revestidas de uma espécie, vamos traduzir para vocês entenderem melhor. Lá chama-se ladrilhos, mas aqui vamos dizer que é cerâmica. Os muros de Jericó eram revestidos de um ladrilho de 10 centímetros de espessura. Era uma fortaleza tão grande que a Bíblia diz que a casa de Raabe era em cima do muro.
Era uma fortaleza tão grande que os arqueólogos descobriram que além da casa em cima do muro, não tinha só de Raabe, tá, gente? Além das casas em cima do muro, poderia correr ao mesmo tempo 2 carruagens alados. Sabe o que significa? 2 carruagens podiam correr uma do lado da outra sobre a muralha de Jericó. Uma fortaleza aos olhos humanos intransponível. Deus poderia ter entrado em Canaã por qualquer outra cidade mais fácil. Deus poderia ter entrado por Ai, ou por qualquer uma daquelas cidades menores. Mas a terra estava prometida, o povo estava confiante, e Deus resolve entrar nas terras de Canaã pela fortaleza chamada Jericó. Deus não ia entrar como um Deus fugitivo lá pelas ribanceiras. Deus não ia entrar como um Deus temeroso lá pelas portas do fundo da cidade, da nação de Canaã. Não, Deus ia chegar chegando. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz que nesta cidade havia uma mulher chamada Raabe, cujo nome no hebraico significa amplo, vasto, alargado. Aleluia. A Bíblia também fala lá, o escritor aos Hebreus, sobre esta mulher. E o escritor aos Hebreus diz que pela fé, Raabe não pereceu com os incrédulos. Tudo que moveu essa mulher, tudo que impulsionou esta mulher, tudo que fortaleceu esta mulher foi fé. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. A estratégia dos espias foi brilhante. Por quê? Porque os espias, eles procuravam em Jericó um lugar estratégico. E nenhum lugar seria mais estratégico do que a casa de Raabe. Por quê? Porque era uma casa em cima do muro. Ele dava a visão da cidade fora do muro e para dentro do muro. Ou seja, estando na casa de Raabe, que ficava sobre a muralha de Jericó, eles poderiam contemplar toda a planície de Sitim e poderiam contemplar todo o trânsito da cidade de Jericó. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos mostra ainda que a casa de Raabe, aleluia, era uma casa de grande fluxo. Até alguns estudiosos que dizem que Raabe não era prostituta porque ela se prostituía, não. Alguns estudiosos que dizem que Raabe ganhou o nome de prostituta porque ela era uma taberneira. O que era uma taberneira? Uma mulher que tinha taberna. O que era taberna? Um bar. E toda mulher que tinha taberna, ela era considerada pela sociedade como prostituta. Por quê? Porque naquela época as tabernas funcionavam não apenas como bar, mas funcionava também como pousada. Então aqueles espias foram estratégicos. Eles escolhem a casa de Raabe porque era uma taberna, e naquela taberna passavam muitos viajantes, e onde tem um grande fluxo de gente tem muito diálogo. E onde tem muito diálogo, tem muita troca de ideias, tem muita troca de informação. E as informações, elas corriam soltas na casa de Raabe. E o texto é claro, você vai ler no versículo 10, quando ela diz: temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar. Como é que Raabe ouviu que Deus havia secado as águas do mar, se estava tão distante do Mar Vermelho? Ela ouviu porque o fluxo de pessoas na sua casa havia trazido a notícia
que tinha um povo que caminhava com Deus, e esse Deus era diferente. Era um Deus que até secava a água do mar para dar passagem para o seu povo. Quando chega no versículo de número 11, no versículo 10, vocês lembram ontem, quem estava aqui ontem, dá assim com a mão. Lembra que ontem eu falei que a mulher do fluxo de sangue, ela foi fortalecida porque ela ouviu. Lembra que no texto da mulher do fluxo de sangue, por 2 vezes a gente ouvia falar ouvido. No texto também de Raabe, por 2 vezes ela vai dizer. Ela diz no versículo de número 10 e ela diz no versículo 11. No versículo 10 ela diz, temos ouvido. No versículo 11 ela diz, ouvindo isto, desmaiou o nosso coração. E em mais ninguém aqui há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Raabe disse, olha, a gente tem ouvido que o Deus de vocês seca a água do mar para dar passagem. A gente, ao ouvir isso, nosso coração desmaiou, ou seja, faltou força para resistir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O local, portanto, da casa de Raabe era propício para a conversa, era propício para encontro, era propício para visibilidade fora e dentro dos muros, aleluia. Era um lugar vulnerável, era um lugar vulnerável porque se tratava do muro da cidade. Aleluia. Mas a fé desta mulher a encorajou a tal ponto dela entender que se o Deus de Israel resolvesse abençoá-la, ela e a sua casa escaparia de toda aquela situação. Aleluia. A fé desta mulher foi tão grande que encorajou ela a esconder os espias. Ela faz 2 coisas que não poderia ter feito. Qual foram as 2 coisas que Raabe fez que não poderia ser feito? Esconder os espias e mentir às autoridades. Ela escondeu os espias e quando o rei mandou perguntar, ela disse, na verdade esses homens vieram aqui, mas eles já passaram por aqui. Vocês entre aí de estrada fora e vão procurar eles, quem sabe vocês achem. Ela foi tão movida por fé que ela teve 2 atitudes perigosíssimas. Primeiro, esconder os espias. Segundo, mentir ao rei. Aleluia. Mas por que é que essa mulher foi nutrida de fé? Israel iria dar aquela cidade ao seu povo. Aleluia. O versículo 9 é claro. Raabe chega para os espias. A Bíblia diz que ela os esconde no telhado entre as canas de linho. E quando aqueles homens que passaram procurando passou da cidade, ela vai ter com os espias e ela diz uma declaração belíssima. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Aleluia. Não era uma frase de uma judia, não era a frase de uma mulher de algum homem da tropa de Israel, não era a frase de alguém que estava caminhando com o povo de Deus, era a frase de alguém, aleluia, gentia, que ainda não tinha sido alcançada, mas só em ouvir falar, creu que Deus daria aquela cidade ao seu povo. Oh, aleluia. Que nesta noite o Espírito de Deus te impulsione a crer. Que nesta noite o Espírito de Deus te anime a continuar marchando por fé. Oh, aleluia. Ela creu. E quando a gente crê e a gente abraça o projeto, algo novo acontece. Oh, aleluia.
Ela não apenas creu sinceramente, mas ela abraçou pela fé o projeto de tomada de Jericó. Passou a fazer parte da história de Raabe, aleluia. Ela abraçou esse projeto de uma forma tão grande. Era uma gentia, mas o evangelista Mateus, no capítulo 1, verso 5, diz que essa mulher, ela foi contada na genealogia de Jesus. E isso nos ensina, sabe o que? É que quem abraça projetos pela fé não tem perigo de ter a sua história apagada. Quem abraça projetos pela fé, eles são nutridos para uma arrancada de vitória. Quem abraça projetos pela fé, eles são mantidos debaixo da potente mão de Deus. Quem abraça projetos pela fé, vive o sobrenatural de Deus. Oh, aleluia. Raabe passa a fazer parte da genealogia de Jesus. Abriga os espias. Oh, aleluia. O seu gesto foi contado pela fé. Oh, aleluia. E não parou por aí. Raabe passou a fazer parte da galeria dos heróis da fé. Oh, aleluia. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, ele fala sobre esta galeria dos heróis da fé. Aleluia. A Bíblia diz que ela desponta na galeria, aleluia, porque a sua fé a nutriu, oh aleluia, de tal forma que ela abrigou os espias. Glória a Deus. Tiago, na sua epístola, no capítulo 2 e verso 25, ele diz: de igual modo, Raabe, a meretriz, também foi justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Aleluia. Ela não só passou a fazer parte da genealogia de Jesus, mas ela entrou na galeria dos heróis da fé. A fé sempre presenteia quem a abraça. A fé sempre fortalece quem a abraça. A fé sempre nutre quem a abraça. A fé sempre dá uma arrancada de vitória na vida daqueles que resolvem abraçá-la. É noite de fé, você está crendo? Ela esconde os espias. E ela esconde os espias no lugar inapropriado. Nas canas de linho. Aleluia. A Bíblia nos diz no verso 6 que ela fez os espias subir ao telhado e os escondeu entre as canas de linho que estava em ordem, posta sobre o telhado. As canas de linho eram caules da planta de linho, e esses caules, após serem processados, eles forneciam fibras para o tecido linho. E elas eram colocadas, arrumadas no terraço para um propósito específico. Geralmente, casas que tinham canas de linho, é porque as mulheres tinham a habilidade de deixar aqueles caules secar, que passava-se por um processo, e ali elas tiravam o fio do linho. E geralmente essas mulheres, elas trabalhavam com tecido de linho, e elas tinham um pino de tear para fazer toda a trama do tecido. O significado simbólico do linho na Bíblia é que frequentemente o linho está associado à justiça, à santidade, à retidão. As vestes sacerdotais e os tecidos dos tabernáculos não tinha mistura, era todos de linho fino puro. Aleluia.
O ato de Raabe esconder os espias debaixo das canas de linho pode ser visto simbolicamente, aleluia, como um ato de vou colocá-los debaixo da justiça de Deus. Eu vou colocá-los debaixo da justiça divina. Por quê? Porque debaixo da justiça divina vocês se tornarão inacessíveis. Vocês fazem parte de um projeto divino. E se fazem parte de um projeto divino, eu quero abraçar esse projeto. Se vocês fazem parte do projeto divino, eu também quero fazer parte deste projeto divino. Se quem mandou você aqui foi o Deus que manda em cima no céu e embaixo na terra, eu não posso ir contra a vontade dele. Eu tenho que estar debaixo da mão dele, da justiça dele, do agir dele, do falar dele e da vontade dele. Oh, aleluia. Raabe esconde os espias. Raabe despista aqueles homens que veio a mando do rei. E Raabe foi objetiva. Depois que ela esconde os espias, ela vê que os espias ficaram olhando para ela com um olhar de gratidão. E ela foi objetiva. Raabe foi a única mulher da Bíblia que fez um arrojado plano de livramento familiar. Aleluia. Eu vou repetir para você entender o que Deus está tratando. Raabe foi a única mulher da Bíblia, aleluia, que ela fez parte de um arrojado plano de livramento familiar. Tem gente que se preocupa com o plano da funerária. Tem gente que se preocupa com o plano de saúde. Tem gente que se preocupa com o plano financeiro. Tem gente que se preocupa com o plano sucessório. Está muito em voga, está muito na moda. As holds patrimoniais ou hold familiar. Tem gente que se preocupa com tanta coisa. Mas Raabe se preocupou com um arrojado plano de livramento para a sua família. Quando chega no versículo 12 e versículo 13, aquela mulher objetiva, aquela mulher certeira, aquela mulher sábia, aquela mulher precisa, chega para os espias e diz assim: jurai-me, vos peço, jurai-me pelo Senhor, porque eu vos fiz uma beneficência. Em outras palavras, ela sabia que o seu ato era um ato de grande coragem. Em outras palavras, ela está dizendo: eu fiz o bem a vocês, eu quero que vocês me façam o bem de volta. Eu preservei a vida de vocês e agora eu quero que tenha preservação de vida de volta também. Oh, aleluia. Eu vos fiz beneficência e eu quero que vocês também façam beneficência à casa de meu pai. Dai-me um sinal certo de que dareis vida. Olha como ela foi sábia, objetiva, estratégica. Eu vejo Raabe como uma mulher objetiva. E mulheres objetivas, elas são, aleluia, uma verdadeira bênção na oração, na direção de Deus. Mulher objetiva, ela não se ajoelha para ficar perdendo o tempo, não. Elas apresentam a sua causa a Deus e diz: Deus, eu preciso que tu entre com essa providência. Eu preciso que tu chegue nessa causa. Eu preciso que tu acalme esse mar. Eu preciso que tu bote por terra essa tempestade. O que é isso? Mulheres objetivas, elas têm pontaria certeira e elas não perdem munição para o inferno. Já Raabe foi objetiva e certeira. Ela diz: dai-me um sinal certo. Não quero sinal duvidoso, não. Eu quero sinal certo. Não quero qualquer sinal, não. Eu quero um sinal certo. Oh, aleluia. De que dareis vida.
a meu pai, a minha mãe, a meus irmãos, a minhas irmãs, com tudo que tem. Sabe o que quer dizer? Eu quero que minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus irmãos, com o gado, com o papagaio, com o periquito, com o boi, com a vaca, com a cabra, com tudo que eles têm, eu quero eles tudo vivo. A gente tem que entender que tudo que tem hoje, as posses ficam guardadas nos bancos. Na época de Raabe, as posses eram no campo. Era no campo. Eram os animais. Aleluia. Eram os plantios. Aleluia. E ela disse, eu quero que tudo que tem, eles fiquem vivos, em outras versões. Aí ela diz, eu quero que vocês me prometam que livrareis as nossas vidas de morte. Eu quero vida para mim, eu quero vida para o meu pai, eu quero vida para minha mãe, eu quero vida para minha irmã, eu quero vida para o meu irmão, e eu quero vida para tudo que eles têm. Sabe o que ela está dizendo? Sobrinho vai escapar, primo vai escapar, marido de sobrinha vai escapar, genro vai escapar, nora vai escapar, tudo que tem meus irmãos, minhas irmãs, eu quero que tu dê vida. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O que mais eu vejo no texto? Eu vejo uma mulher com duas coisas que é muito importante para o tempo de hoje. Escute aqui, me entenda o que eu estou falando. E eu vou abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Nós estamos com crises de duas coisas que Raabe exerceu: liderança e sigilo. Eu vou dizer para você entender. Nós estamos com crise de liderança e sigilo. Gente, tem gente na casa de Deus que é colocado em posição de liderança que não dava nem sequer para apitar um jogo, uma pelada em campinho raso de futebol de bairro. Mas alguém olhou, achou interessante, fez amizade, levou para comer uma pizza, levou para comer um cachorro quente, chamou para o aniversário, fez amizade, paparicou ali, e alguém sem discernimento botou para ser líder. Não tem como exercer uma liderança sem que tenha postura. Se você foi colocado, nem que seja para dirigir a comissão de visitas, se você foi colocado para fazer qualquer coisa na casa do Senhor, pode ser uma regente lá daquela congregaçãozinha mais fraquinha aqui de Teresina. Se você foi colocada em algum papel de liderança e você não quer ser exemplo, eu lhe aconselho: procura uma lavagem de roupa, larga o cargo, porque liderança é para quem aceita ser exemplo. Não tem como. Alguém no meio do povo vai olhar para você e vai ver você como referência. Alguém no meio do povo vai olhar para você e vai olhar e vai achar que você é de confiança. É triste você ver uma líder que não sabe manter a língua dentro da boca. É triste você ver um líder, uma líder totalmente sem filtro, sem postura, falando pelos cotovelos. É triste você ver um líder que o que é conversado no gabinete vaza. É triste. Essa mulher mostrou liderança
mostrou sigilo. A Bíblia mostra, aleluia, que ela conquistou o coração da sua família. Do versículo de número 17 ao versículo 20, você vai ver que foi feito um acordo. E esse acordo era um acordo que envolvia sigilo. Ela afirmou um acordo de livramento, e o acordo de livramento, o ponto mais forte do acordo era sigilo. Oh, coisa triste é quando alguém conta alguma coisa para uma irmã do ciclo de oração, porque tem ela como uma mulher de oração, e quando é no outro dia que chega na igreja, a igreja toda está sabendo. Mude de farda. Mude de farda. E nós estamos banalizando o termo homem de Deus e mulher de Deus. Banalizando. Qualquer um hoje, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tenha cuidado. Só diga isso quando você tiver certeza que é. Não vá chamar qualquer catraia de homem de Deus, nem de mulher de Deus, não. Tenha cuidado. É muito forte. É muito forte. Quantas vezes você vai ver que na obra de Deus há uma perda, há um sofrimento. Por quê? Porque alguém resolveu falar mais do que devia. Já imaginou o que teria acontecido com a família de Raabe se ela tivesse batido a língua nos dentes? O que era, na verdade, aleluia, que envolvia o acordo. Quando os espias saem, vamos lá para o versículo 17. E disseram aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Ela fez os homens jurar, sim ou não? Ela diz: jurai-me, vos peço pelo Senhor, que usareis de beneficência. Houve um juramento, os espias juraram. Mas eles juram, mas eles colocam cláusulas para o acordo permanecer firme. Qual foram as cláusulas que ele colocou? Primeiro, desobrigados seremos deste juramento que nos fizesse, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela por onde nos fizeste descer. O acordo, a primeira cláusula do acordo, o fio de escarlate tinha que estar na janela. Oh, aleluia. Se no dia que eles viessem para tomar Jericó, o fio não tivesse na janela, a casa tinha ruído, todo mundo tinha morrido. Mas aquele fio de escarlate apontava para o Calvário. Aquele fio de escarlate apontava para Cristo, dizendo: aonde Cristo está, a casa permanece de pé. Aonde Cristo está, aleluia, as muralhas podem ruir, mas há livramento para quem está na casa. Você crê no Deus do livramento? Eu creio. Oh, aleluia. Primeira cláusula do acordo: fio na janela. Nós vamos ser desobrigados. Sabe o que é que ele estava dizendo? Olha, se no dia que a gente vier, o fio não estiver na janela, a gente não deve nada a você. O acordo está cancelado. Segunda coisa que eles falam, versículo 18. Segunda coisa, ainda do versículo 18. E se não recolheres em casa contigo teu pai, digam comigo, o pai, tua mãe,
teus irmãos e toda a família de teu pai. Segunda coisa que esse acordo envolvia: toda a família de Raabe tinha que estar dentro da casa dela. Foram quantos dias de marcha de Jericó? 7 dias. Durante 7 dias, possivelmente, cá com meus botões, Raabe abasteceu a despensa. Por quê? Porque ela não sabia, naquele tempo não tinha grupo de WhatsApp para estar avisando nada não. Não tinha correio, não tinha telefone para avisar. Está vindo aí Josué, avisa Raabe que ele está chegando. Não tinha. Todo mundo tinha que estar dentro de casa. Eu fico imaginando como foi que Raabe conseguiu manter todo mundo. Era pai, era mãe, era cunhado, era cunhada, era sobrinho, era parente e aderente, como a gente gosta de dizer aqui no Nordeste. Todo mundo dentro de casa. Oh, aleluia. Por que, irmã Aparecida? Podia sair, não? Se saísse e Josué chegasse com a tropa, quem tivesse fora da casa, podia ter saído para comprar um pão, morria. O texto é claro. Versículo 19. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, ou seja, vai rolar sangue. E nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Sabe o que ele estava dizendo? Quem estiver dentro está guardado, quem estiver fora morre. Quem estiver dentro está protegido. Quem estiver fora está desobrigado do juramento. A espada vai passar. Ou seja, Raabe tinha que ser sigilosa, Raabe tinha que ser líder e Raabe tinha que ser vigilante. Ninguém podia estar fora de casa quando Josué chegasse com a tropa. Oh, aleluia. Tu já imaginou se Raabe fizesse parte do grupo da fofoca da igreja? Tu já imaginou se naquela época Raabe tivesse um grupo de WhatsApp para estar indo no privado dizendo: irmão, você viu? Tinha morrido todo mundo, meu filho. Se o que aconteceu com Raabe acontecesse com muitas mulheres hoje que não sabem manter a língua dentro da boca, tinha voado caco de pai, de mãe, de parente, de aderente, tinha morrido muita gente, meu filho. Mas aonde há sabedoria, há livramento. Aonde há compromisso com o céu, o inferno não tem espaço. Aonde há fidelidade de ouvir e obedecer a voz de Deus, há escape, há restauração, há privilégios da parte de Deus. Oh, aleluia. Todo acordo deveria ser mantido em sigilo. Na cidade a notícia não poderia vazar. Aleluia. Pois se vazasse, toda a casa de Raabe pereceria. Você já imaginou? O que deve ter rolado dentro de Jericó? O que é que está acontecendo? Na casa de Raabe, eu não vi ninguém lá. Raabe fechou a taberna. Quantos dias? Não sei, está com bem uma semana. A taberna está fechada, não abre para ninguém. O que será que está acontecendo?
Raabe estava caminhando debaixo de uma promessa. E quem caminha debaixo de uma promessa, ele vê o invisível. Raabe estava caminhando debaixo de um propósito. E quem está debaixo de um propósito não pode perder tempo. Raabe estava debaixo de uma voz de comando. E a voz do céu dizia para Raabe: fica dentro de casa, permanece, porque está chegando o livramento. A cidade vai perecer, mas a sua casa vai estar protegida. O acordo era claro, e aqueles homens disseram: olha, se alguém estiver fora da casa, nós não temos responsabilidade com o sangue dessa pessoa. Mas quem estiver dentro da sua casa, a gente responde, porque por eles ninguém vai colocar a mão. Oh, aleluia. Você crê nesta noite que tem livramento para a sua casa, meu irmão? Você crê nesta noite que tem livramento para a sua casa, minha irmã? Ah, quem dera que os nossos olhos se abrissem para ver quantos livramentos Deus tem dado aos teus, porque te ama. Quantos livramentos Deus tem dado aos teus, quando você dobra o joelho e parece que o cenário está perdido, mas Deus estende a mão e mais uma vez alcança. O que é isso? Misericórdia, é graça, é benevolência, é maravilha que só o grande sabe fazer. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí eu imagino a liderança dessa mulher, porque para você manter toda a família dentro de casa, obedecendo o seu comando, você tem que ser uma mulher líder. Aleluia. Você tem que ser uma mulher líder. Oh, aleluia. Raabe mostra que era uma mulher líder. Outra coisa que eu vejo no texto, aleluia, é que essa mulher não apenas era uma mulher líder, não apenas era uma mulher de sigilo, mas essa mulher era uma mulher de fé. Irmã Aparecida, por que é que Raabe era uma mulher de fé? Porque tu está aqui, ouvindo todo domingo, ouvindo toda semana, a palavra de que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E tu ainda está em dúvida. E Raabe creu que somente um fio amarrado na janela Deus faria. Oh, aleluia. Essa mulher firmou a sua fé num sinal. Quando ela disse para os espias: dai-me o sinal certo, não foi algo estrondoso que os espias deu para Raabe confiar, não. Pega aqui esse fio, amarre na janela que nós vamos descer. Se no dia que a gente vier, esse fio estiver amarrado, a cidade toda vai perecer, mas a tua e a tua casa não perece. Oh, aleluia. Ela firmou um acordo de livramento, crendo no sinal de um fio. Agora olha aí para quem está do seu lado e diz assim: em que é que a tua fé está baseada? Oh, aleluia. Raabe firmou a fé dela num fio, aleluia. Por quê? Porque aquele fio era a prova que Deus estava dando a ela: vai ter livramento, amarra o fio, vai ter livramento, amarra o fio, vai ter escape, amarra o fio, a cidade vai ser atacada, mas amarre o fio, vai ter escape. Oh, aleluia. Um acordo de livramento firmado por um fio. Oh, aleluia. E o que me chama a atenção é o versículo 21. O versículo 21 diz assim: e ela disse, depois que eles falam, né? Tem que ter sigilo. Outra coisa que fazia parte do acordo:
ela não poderia denunciar. Se de repente Raabe se balançasse, ficasse com medo do rei, se ela denunciasse, o versículo 20 está aqui, se ela denunciasse que eles estavam vindo, ou que tinha acolhido eles estavam desobrigados de cumprir o livramento. Quando chega no versículo 21, a Bíblia diz assim: e ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Oh, aleluia! Conforme as vossas palavras, assim seja. Aleluia! Então ela os despediu e se foram, diz o texto. E ela fez o quê? E depois que ela despediu, ela fez o quê? E depois que ela despediu, ela fez o quê? Atou o cordão de escarlata na janela. Aleluia. Ela creu tanto, foi espias descendo e foi cordão sendo amarrado. Ela creu tanto que foi espias indo embora e cordão já sendo hasteado. Aqui vai ter livramento, eu estou crendo. Aqui vai ter escape, eu estou crendo. Aqui vai ter salvação, eu estou crendo. Aqui vai ter saída, eu estou crendo. Aqui vai ter vida e não morte, eu estou crendo. Amém, via sé. Despediu os espias, amarrou o cordão na janela. Oh, aleluia. Os espias vão embora. Quando eles chegam lá no arraial, onde estava Josué com o restante da tropa, olha o que é que os espias dizem, versículo 24. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Os espias chegam para Josué e dizem: Josué, essa terra é nossa. O povo está tudo assustado. Josué, a terra é nossa. O povo está com medo. Josué, a terra é nossa. Aleluia. O povo está assombrado. Mas tem uma coisa: naquela cidade onde todo mundo está assombrado, tem uma mulher crendo e amarrou o fio de escarlata na janela. Naquela cidade de gente assombrado, tem uma mulher cheia de fé, que ela diz para nós: eu sei que o Senhor vos dará esta terra. A Bíblia não diz, mas eu creio que quando Josué ouviu o que tinha saído da boca de Raabe, Josué deve ter ficado animado. Rapaz, uma gentia está dizendo que o Senhor vai dar a terra, e nós, como povo de Deus, vamos marchar, porque Deus vai dar a terra. Oh, nesta noite eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus: há terras para serem conquistadas do meio da tua família, há situações para serem resolvidas, e o Espírito de Deus nesta noite brada dizendo: caminhe por fé, nutra a fé, avance por fé, cante por fé, marque culto e ação de graça por fé, celebre por fé, pega a harpa e comece a cantar dentro de casa por fé. Tem graça de Deus aí, meu irmão? Tem graça de Deus aí, minha irmã? Caminhe por fé. Essa mulher não era judia, era uma gentia,
mas uma gentia que o coração estava impregnado de fé. A história de Raabe aparece no capítulo 2 de Josué. Termina o capítulo 2 com o relato dos espias para Josué. Mas essa mulher, ela foi tão brilhante no cenário bíblico que ela reaparece no capítulo 6. O capítulo 6 de Josué, que é a tomada de posse de Jericó. Ela reaparece, aleluia. Quando Deus fala com Josué, a Bíblia diz que Jericó estava cerrada, ninguém entrava, ninguém saía. E agora, o que é que vai acontecer? Deus não precisa de permissão para entrar nem para sair. Ele entra onde quer, como quer, a hora que quiser. E sai também quando quer, como quer e na hora que Ele quer. Ninguém entrava. Mas Deus não só ia entrar, como ia derrubar o muro. Ninguém entrava, mas Deus não só ia entrar, como ia tirar a família de Raabe em peso, sem perecer. Tenha cuidado. Quando você ficar querendo rotular a sua vida ao que acontece na vida dos outros, nós precisamos desmistificar isso. Eu não vou fazer uma cirurgia não, porque fulano fez e ficou assim. Eu não vou fazer isso assim não, porque fulano fez e passou mal. A história do outro é do outro. A história de Jericó era a história de Jericó. A história de Raabe era diferente. Havia uma promessa, havia um fio amarrado na janela, havia um acordo, havia sigilo e haveria escape. Oh, aleluia. E muitas vezes, por a gente absorver a história do outro. Eu me lembro que quando eu fui fazer a bariátrica, ficou alguém dizendo assim: fulano fez, ficou tremendo. Outro dizia, fulano fez, ficou depressivo. Outro dizia, fulano fez, ficou alcoólatra. Outro dizia, fulano fez e ficou com a mente perturbada. E chegavam vários comentários, e eu sempre marchando na mesma rota. A história do outro é do outro. A minha história, eu tenho um Deus que escreve ela. A história do outro é do outro. A minha história é um Deus. O meu Deus não é pobre para poder ter que repetir a história do outro da minha vida. Não, não. A sua história é uma, da irmã que está do seu lado é outra. Deus age na sua vida de uma forma, já age na vida dela de outra. E dessa forma, nós vamos caminhando de força em força, de glória em glória. E vamos exalando e mostrando a glória do Senhor sobre a nossa vida. Ela reaparece no capítulo 6 de Josué. E deixe eu dizer uma coisa. Se essa mulher ganha destaque em 2 capítulos da Bíblia, sendo uma gentia, eu só posso entender que a história de vida de Raabe foi um legado para gerações. Ela reaparece. Quando ela reaparece num cenário já de concretização do acordo que havia sido feito no capítulo 2. Fio na janela, Josué chegando com a tropa, não tinha turma do WhatsApp para avisar, não tinha telefone para avisar, não tinha telégrafo para avisar. Para poder estar dentro do acordo de livramento, meu filho, tinha que estar preparado toda hora dentro de casa. Tinha que estar ali, observando e vigiando. Quando de repente Josué se aproxima, sacerdotes tocando buzina,
O povo calado, porque havia sido passado ordem lá no arraial. Vocês vão ficar calados. É uma marcha no silêncio, só vai se tocar trombeta. É calado, mas tem uma hora, vai chegar um momento que eu vou dizer: gritai! Quando eu disser gritai, pode gritar, está escrito. Josué disse antes de acontecer: pode gritar, porque ao gritar a muralha cairá abaixo. Esse aqui é Deus, meu filho, que derruba a muralha no grito. Não precisou de catrepilha, não precisou de foguete, não precisou de míssel. Os homens aí com aparato de Estados Unidos e outras potências, e Rússia, para poder derrubar um prédio tem que ser um míssil. O meu Deus derruba no grito. E não é qualquer grito, não. É o grito que sai da garganta do seu povo. Na tua garganta tem um grito. Arabasurimiá. Na tua garganta tem um poder otorgado por Deus. Se nesta noite os teus olhos espirituais se abrissem, para você ver como o inferno estremece quando a luta se levanta, e você se levanta dentro de casa e diz: eu creio. O inferno investindo pesado na vida de Jó. Agora ele blasfema, agora ele murmura. Jó se levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Grito. Que a sé, Deus vai soltar um grito. Um grito que está preso há muitos anos na tua garganta. Prepara o tamborim, porque está chegando um tempo de tocar, cantar, rejubilar e soltar o grito que está preso. Qual era a ordem? Vai marchar calado. Tem hora que você enfrenta a batalha que você marcha calado. Mas tem uma coisa: o Deus que diz: meu filho, o processo é calado. É o mesmo que vai chegar o dia que vai dizer: pode soltar a voz. Trocou. Irmã Aparecida está guardando agora por estes dias, por este tempo. Diga não, irmã Aparecida, que o inferno sabe. É para saber mesmo. Tem um grito que vai ser solto da minha garganta, e de norte a sul desta nação o povo ouvirá. Tem grito aí. Tem grito. Toca quem está no seu lado, diga: solta o grito. Solte o grito. Solte o grito. Está chegando o tempo. Solte o grito. Solte o grito. Marchou calada, mas está chegando o tempo. Vai rabadevassurimi. Vai chegar o tempo de soltar o grito. Eu estou sentindo graça de Deus. Sete sacerdotes levando 7 buzinas de chifre de carneiro. Não era buzina espelhada, não era buzina prateada, não era buzina dourada, nem era buzina bonita, brilhante, que nem as capas de Tânia, não. Era buzina de chifre de carneiro. Mas a buzininha de chifre de carneiro na mão de sacerdote que tem compromisso com o altar, minha filha.
Por que é que hoje muita coisa não acontece? Aleluia. É porque está faltando gente com compromisso com o altar. Mas quem tem compromisso com o altar, até uma buzina de chifre de carneiro, aleluia, Deus opera. O versículo 5 do capítulo 6 diz a palavra do Senhor: tocando-se a buzina longamente, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Era uma muralha muito alta. E sabe o que foi que os arqueólogos descobriram? Deus não faz nada mal feito, meu filho. Tudo que Deus faz é bem feito. Quando foram fazer as escavações que acharam as ruínas de Jericó, os arqueólogos descobriram, porque se aquelas muralhas elas tivessem caído, desmoronado de qualquer maneira, ficaria difícil para o povo escalar e tomar posse da cidade. Mas os arqueólogos descobriram que quando Jericó veio abaixo as suas muralhas, caíram para fora, como se fosse rampa. Deus não só derrubou a muralha, mas deu passagem, rampa, para o povo subir. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse: levai a arca do concerto, 7 sacerdotes, leve 7 buzinas. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Aí o versículo 8 diz: e assim foi como Josué dissera ao povo. Aleluia. Os 7 sacerdotes tocaram as buzinas de chifre de carneiro, e passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. Os armados iam adiante dos sacerdotes. Aleluia. Os sacerdotes tocando a buzina e os armados à frente. Aleluia. E a retaguarda, ou seja, o povão, seguia após a arca, andando e tocando, andando e tocando, andando e tocando, andando e tocando. É um dia de cada vez. Rodeia Jericó. Tu tá achando que é pouca coisa? Jericó tinha 32 quilômetros, meu filho. No primeiro dia, 32 quilômetros, volta para o arraial. O segundo dia, 32 quilômetros para rodear, volta para o arraial. Terceiro dia, 32 quilômetros para rodear, volta para o arraial. E assim vai até o 6º dia. A Bíblia não diz, mas eu creio que dentro da casa de Raabe, lembra que o fio estava na janela? Alguém deve ter dado uma brechadinha, porque em todo canto tem gente curiosa, tem no presente e teve no passado, e alguém deve ter dito: estão marchando outra vez. Mas quando chegou no 7º dia, eles perceberam que o 7º dia era diferente. Começa-se a segunda marcha, começa-se a terceira marcha, lá vem a quarta, a quinta, a sexta. E quando aquele povo já estava pensando que nada mais aconteceria, os sacerdotes andando, tocando, andando, tocando, andando, tocando. Quem deu força àquele povo para no 7º dia rodear 32 quilômetros 7 vezes, é o Deus da marcha, é o Deus da igreja, é o Deus da buzina, é o Deus do acordo, é o Deus do livramento, é o Deus da fortaleza, é o Deus do propósito, é o Deus do escape, é o Deus da família. No 7º dia, 7 marchas.
Aleluia. Versículo 10. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem. Josué tinha dado uma ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai. Sabe o que isso quer dizer? Aleluia. Vem cá, Tânia. Vamos fazer aqui uma comparação bem rapidinho. Estava o povo marchando. A Bíblia é clara, diz: não sairá palavra alguma. Vire para quem está do seu lado e diga: tem luta que Deus não permite a gente dizer palavra alguma. Oh, aleluia. A ordem era clara: não gritareis e nem sairá som algum da vossa boca. Era assim, marchando calado, Chegava do outro lado, Eu olhava para a Tânia, Tânia olhava para mim, não podia dizer nada, calado. Obrigada, amiga. Calado. Sabe por quê? Aleluia. Porque o Deus da estratégia, aleluia, Ele é um Deus organizado. Josué já tinha profetizado que a muralha iria vir abaixo no grito do povo. Então não poderia estar tagarelando da caminhada, não. Ei, vai chegar a hora de Deus soltar o som que está na sua garganta. Vai chegar a hora de Deus dar a você a possibilidade de contar como foi, porque foi e quando foi. A Bíblia nos diz que no 7º dia, versículo 15, eles madrugaram, aleluia, ao romper da alva. Versículo 16, e sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Aleluia. O povo grita, a muralha cai e a casa de Raabe permanece de pé, porque Deus não quebra acordo. Quem quebra acordo somos nós.